eu vou iniciar a aula hoje. Administração na prática, gestão no ramo da beleza na prática. A gente vai fazer essa aula tanto para você que é gestor de uma empresa que está no ramo da beleza, como você que tem vontade, a iniciativa de prestar assessoria nesse ramo. Com o sistema de gestão bem implantado, o salão de beleza teria controle total das finanças, da agenda, do estoque, e mais tempo para focar no que realmente importa, que são os clientes. É um ramo que a gente sabe, por natureza, que a tendência é o proprietário ser o operacional, então a gente tem essa visão bem nítida, é um dos poucos ramos que a gente consegue entender que o proprietário normalmente é o operacional da empresa, ele não está como administrador gestor, ele se torna à medida que o negócio cresce. Então, é um diferencial do ramo. O objetivo do treinamento é estruturar os pilares através das boas práticas administrativas e gerar resultados, tanto para o salão quanto para os serviços de assessoria. Então, aqui eu vou ter algumas falas nesses serviços, que são o controle financeiro, então entrada e saída sem organização leva a perca de dinheiro, a gestão de estoque, o uso descontrolado de produtos reduz a margem de lucro, ou a compra exagerada. Agenda e atendimento. Falha no agendamento, gera prejuízo e perde cliente. Eu sempre no treinamento de atendimento ao cliente para salão de beleza, eu digo que a gente pode mexer com tudo no salão, mas não pode mexer com o cliente. Reagendar o cliente tem que ser uma tentativa só, senão não é sucessiva. A tendência de desistir é muito rápido. Relacionamento com o cliente. A falta de cadastro, de saber quantas vezes esse cliente veio, isso gera prejuízo e fracasso na fidelidade desse cliente. Por quê? Porque salões de beleza precisam de gestão. Como qualquer negócio, precisa de gestão. Crescimento sem estrutura, processo administrativo fracassa. Financeiro descontrolado, não sabe para quem deve pagar e a quem deve, muitas vezes isso provoca um inchaço e provoca um prejuízo desnecessário. Gastos mal, gastou mal, calculou o preço dos produtos errado, também gera prejuízo. E agendamento desorganizado, prejuízo também. Uma outra coisa que a gente sempre diz, eu pego algumas empresas que nem o cliente não sabe nem quem deve a ele. Então, sua conta a receber, salão tem uma tendência muito grande a ter esse tipo de retorno. Então, o cliente não sabe nem a quem deve. Isso é fatal. Então, isso traz um resultado negativo para a empresa. E o papel da assessoria administrativa operacional, qual é esse papel? Administrador como solucionador de problemas reais. Então, a gente tem aí um papel importante, tá? No decorrer de quando a gente pega essa empresa para administrar o diagnóstico, identificar as falhas, organizações, aplicar ferramentas simples, pois normalmente é uma equipe que corre muito. O salão é um dos ramos que é braçal, é uma escova, são situações, uma massagem, ele é uma atividade braçal. Então, aí, ao mesmo tempo, com muita precisão. Então, a gente precisa ter ferramentas de gestão que façam essas pessoas facilitar a vida dessas pessoas e não complicar. Implantação, ensinar, acompanhar a rotina, valores percebidos, lucrar mais sem trabalhar mais. Porque, como qualquer negócio onde a prestação de serviço requer do nosso tempo, a gente tem que estruturar o negócio para a gente trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a necessidade de ter uma boa gestão.
e a apresentação do soft para o ramo da beleza. Eu vou lá na frente um pouquinho, vou apresentar aqui a teoria de o que seria necessário para um sistema de gestão para o ramo da beleza, e aí eu vou apresentar na prática esse sistema, tá? Para que vocês entendam um pouco como funciona o dia a dia da operação. Então, o ramo da beleza é um ramo vasto, tá? A apresentação, a gente tem um sistema, ele tem que ser completo, ele não pode ter, não pode só ter agenda. Então, tipo, quando a gente vai fazer a busca de um bom sistema de gestão, ele precisa ter tanto uma agenda organizada, boa para facilitar o dia a dia da equipe, quanto uma retaguarda boa, onde você realmente consegue buscar e organizar toda a estrutura da empresa. A funcionalidade, como agenda, financeira, estoque, fidelidade, tem que estar agrupada, né? E interface simples e acessível pela web. Hoje não se usa mais nenhum sistema que você tem que ter no seu computador para instalar. Uma outra coisa também que a gente trabalha aí seria cadastro de estrutura inicial do sistema. Como é que funciona? Eu vou começar a organizar uma empresa, um salão, e quero fazer essa estrutura inicial. Dentro do administração na prática, a gente vai passar pela cada implantação de ramos diferentes, como iniciar, como executar para que a empresa funcione com o tempo de forma adequada. Aqui eu vou dar uma pincelada, tá, desse processo de implantação. Então, os primeiros passos, tá, no cadastro de produto, no cadastro de profissionais, no cadastro de serviço e na configuração financeira de entrada. Esse é o mínimo que a gente precisa para iniciar o controle dentro do sistema. Cliente, na medida que você inicia o agendamento, você inicia o cadastro de clientes. Aí, produtos, normalmente, quando a gente inicia essa etapa, muitas vezes algumas empresas não têm tabela de serviço, então já para ela foi um sacrifício montar aquela tabela. Então, a gente sempre deixa para um segundo plano produtos, colocando lá no local de produtos, produto não cadastrado, deixando em branco o valor, onde, à medida que o agendamento e as vendas começam a ser realizadas, você adiciona esse produto não cadastrado. E é o tempo hábil que você começa a cadastrar todos os produtos e ali você começa a gerir esse trabalho. Então, essa é a dica de como iniciar um projeto de assessoria administrativa ou de implantação do sistema no seu salão de beleza. E aí a gente também tem o controle de agenda eficiente. Então, o agendamento pode ser manual, pode ser online, integração com o WhatsApp. Lá na frente eu vou mostrar, a Beck hoje está com uma AI muito interessante, a gente já está fazendo essa estrutura. E redução de faltas e aproveitamento do agenda profissional. Então, a estrutura do agendamento ele é muito importante para a configuração e para a rotina de uma empresa, principalmente de salão de beleza. E aí a gente tem também a parte onde a gestão financeira do sistema é a parte mais importante de um negócio. Eu digo que o coração da empresa está nas finanças. Se ele tem um fluxo de caixa saudável, a tendência é ele trabalhar bem, desenvolver bem, crescer bem. Então, e principalmente o que é importante para a precificação correta e o lucro real. Então, eu sempre digo, tudo que acontece na nossa vida real, a gente tem que trazer para dentro do sistema. O registro de contas a pagar e receber, relatórios de períodos profissionais, classificação das despesas por categoria, isso vai determinar para onde está indo o dinheiro. E da onde, como você está ganhando esse dinheiro? É com mais corte, é com mais mecha, é com mais escova. Então, se você tem as finanças bem relatadas no sistema, você começa a criar estratégia de trabalho e desenvolvimento do seu negócio.
tem algo que a gente sempre diz assim, não misture contas pessoais das profissionais da empresa. Isso é um mito. A gente tem que identificar o que é da empresa e o que é pessoal, principalmente no ramo de salão. Por quê? Porque desenvolve aí para saber realmente para onde está indo o dinheiro, porque muitas vezes a pessoa que está ali no controle do dinheiro, ela não sabe, às vezes, o que gasta com ela e o que gasta com a empresa, só depois dessa apuração no dia a dia. Então, até para determinar um prolabore, a gente precisa saber quanto gasta, o que é necessário para a gente. E aí a gente vem também a previsão de compras, precificação mais justa. Então, o que é o estoque de venda e o estoque de consumo de produtos? É algo que é extremamente importante nas empresas de salão de beleza. Normalmente, toda vez que eu faço assessoria no salão, eu tiro muito produto vencido. Vencido por quê? Porque não teve movimento? Não, porque a compra é errada, porque compra um produto, usa um pouco e deixa de usar. Só que eu já cheguei a um fator de eu chegar a tirar de produto vencido de uma empresa R$ 10.000. Colocar numa bancada assim e mostrar, ó, isso aqui tudo está vencido. Então, é um prejuízo que a empresa leva por falta de gestão de compras. Isso vem acontecendo constantemente. E outra coisa, cai a qualidade do teu atendimento, que o teu produto está vencido, e se você for pegue no Anvisa, você leva uma multa. Então, a tendência é você ter essa situação muito, mas muito desestruturada na empresa. Então, o ideal é que a gente controle os produtos de venda e que a gente controle os produtos de consumo. O sistema faz isso de forma tanto manual como automática. Aí vai depender do tipo de gestão que a empresa precisa. E aí é algo que vai avançando. A gente, com missões, folhas de pagamento no sistema, é com um clique. Hoje não precisa mais parar para ficar contabilizando a comissão dos seus profissionais. Isso acontece automaticamente se você tem um sistema implantado. E é muito interessante que todos busquem trabalhar de forma que a gestão seja sempre em cima das comissões levadas. Isso vai facilitar a estrutura e os parâmetros da empresa em relação ao custo da equipe. Você consegue ver se realmente a equipe que está com você lhe deixa lucro ou prejuízo. Uma outra questão aí que a gente estava conversando agora há pouco sobre o AI. Eu botei aqui um template do AVEC, que hoje ele tem uma AI muito eficiente. Então, você quer manter o cliente fidelizado, você quer o cliente que ele tem um atendimento eficiente, você precisa muitas vezes de uma ajuda mecânica. Às vezes, só a sua recepção não dá conta de manter a estrutura da empresa na questão do agendamento. Então, pode-se trabalhar com a AI de forma equilibrada, desenvolver isso, que vamos desenvolver no trabalho das empresas com essa estrutura. Então, é para confirmação, é para reagendamento, é para cancelar um agendamento, para o agendamento. Então, tudo isso pode ser feito dentro de um robozinho no WhatsApp versus clientes. Não precisa só a tua recepção. Aí eu vou interromper aqui, vou mostrar um pouco do sistema para vocês, para ver como eu falo sempre em todas
as apresentações. Esse é o sistema base, é o meu parceiro, trabalho com ele. A VEC é um dos sistemas que eu digo que tem melhor qualidade na implantação. Até sempre eu digo que ele é um sistema eficiente, porque ele tem a frente, que é a parte de agendamento organizada, tudo, e tem uma retaguarda eficiente. E como todo sistema, ele vem evoluindo todos os dias, melhorando seus processos. Então, isso desenvolve o dia a dia das empresas no momento que você consegue contabilizar isso de forma tranquila. Eu vou passar para as funcionalidades, principais funcionalidades do sistema, para mostrar um pouco de como funciona, e é fácil fazer esse tipo de situação. Então, a gente tem aqui a parte do agenda, esse é a interface do sistema, onde ele tem aqui uma agenda robusta, onde vai botar todos os funcionários, os profissionais que você tem com a agenda. Esses profissionais, eles são linkados aos serviços que eles fazem específico, é linkado ao tempo específico de cada profissional. Eu tenho situações assim, que manicure faz pé e mão. Uma faz em 1 hora, outra só faz em 1 hora e meia. Então, você consegue deixar isso na agenda de forma adequada, e isso ajuda muito no dia a dia da empresa, com a recepção precisando desenvolver isso. Vou fazer um agendamento simples aqui para mostrar a vocês. Eu estou no dia 9, que é hoje, mas aí eu vou pegar um cliente. E aí eu vou colocar. Pronto, isso é uma coisa bem legal, que são os alertas de aviso, isso é parametrização do sistema. Então, tipo, cliente que você não quer que agende mais, eu tenho um caso desse que aconteceu esses dias, que a proprietária, como é muita gente na recepção, mandou botar um alerta lá que tem um determinado cliente que a gente não quer que ele seja mais agendado. E como a gente corre risco de agendá-lo novamente, então a gente resolveu deixar um alerta, não agendar. Um outro caso, não vender fiado, porque é um cliente que vai faz serviço, mas demora muito a pagar, entendeu? Então, são alertas pessoais, como pode ser alertas como aniversário do cliente, pode vir esse alerta, hoje é aniversário de fulano, hoje é o mês de aniversário. Então, isso ajuda na administração do atendimento ao cliente. Então, você abre a tela para agendar o cliente, você já sabe ali que é o aniversário dele. Então, é muito melhor você dar os parabéns, dar um presente, motivar esse cliente que já está agendando porque é o aniversário dele, né? Muitas vezes acontece isso. Então, você tem aqui a funcionalidade, o cliente pedir um corte, tem as profissionais disponíveis, automaticamente ele me dá aqui que o tempo é 30 minutos, o início da operação, o fim, e o valor R$ 50. Ah, Patrícia, esse cliente específico vai ser 60, eu posso trocar esse valor. E no mesmo horário eu posso encaixar um outro serviço nele também, caso haja um outro agendamento. Então, é uma função que ajuda a gente no dia a dia da empresa, existe etiquetas customizadas. Então, o sistema de agendamento aqui manual, ele é bem robusto e você consegue dar muitas funcionalidades. Salvou, o agendamento veio. A gente veio aqui para Carol e eu botei Kika Santos, veio parar aqui agendado. O cliente chegou para agendamento, para fazer o serviço, aí está aguardando, eu posso modificar essa agenda automaticamente. Aqui eu já tenho o nome do profissional, o serviço que eu vou fazer e eu quero fechar esse cliente. Eu abro uma comanda, ela já vem para dentro da comanda e já faz todo o procedimento. Então, essa agilidade no processo, e tu saber o dia que o cliente agendou, o que ele vai adquirir, se ele vai adquirir um produto, a gente tem como adicionar aqui. Patrícia, esse cliente resolveu pagar 5 escovas antecipadas, inclusive aqui
ele vai fazer hoje. Eu posso botar aqui na escova, colocar. Esse aqui é uma ação de colocar quando você, é uma dica bem legal, faz o da comissão por venda de pacote. Então, você adiciona o cadastro do funcionário. E aqui você coloca a quantidade de escovas que vai acontecer. Salvou, as pré-vendas foram realizadas. Ah, Patrícia, mas uma dessas escovas eu vou fazer hoje. A gente consegue botar essa escova aqui e ela já vai ser utilizada através do pacote. Então, é bem tranquilo. O pagamento, ele está para ser realizado. Eu posso adicionar aqui o pagamento em dinheiro, cartão, Pix. Ah, não, essa cliente vai deixar na dívida. Eu tenho como deixar na dívida esse cliente. Ah, esse cliente é uma terapia capilar, eu quero deixar o protocolo aqui. Então, tem como fazer o protocolo e informações extras também. É muito fácil adquirir, agilizar esse cliente, finalizando a comanda e mostrando que ficou vermelhinho porque o cliente já realizou o pagamento. O interessante de tudo isso é que, de repente, numa tela só, eu fiz o agendamento, eu fiz o pagamento, eu informei o tipo de serviço e eu consigo ter isso tudo na retaguarda redondinho para uma análise posterior. Uma coisa bem interessante que eu acho aqui, pulando de agenda para relatório, como a gente está falando de agendamento, o próprio sistema ele tem uma base que se chama mapa de calor. E dentro do mapa de calor, ele mostra aqui os agendamentos que foram realizados no período. Então, isso consegue, tanto em número de agendamento como em faturamento, você consegue visualizar isso de forma bem adequada. Então, isso facilita muito no dia a dia da empresa e faz com que você possa promover uma situação adequada do faturamento e toda a estrutura da empresa. E aí, voltando à agenda, a gente tem financeiro também, onde tem caixa para regularizar a caixa, abertura de caixa. Então, o sistema ele vem com todo o processo de boas práticas administrativas. Isso facilita demais no dia a dia da empresa. Uma outra questão também é o histórico de caixa. Eu posso buscar em caixas antigos para visualizar. Comandas abertas também é algo que ele sempre traz. Aqui tem várias abertas, porque esse é uma base, né, de teste. E comandas finalizadas também. Então, a comanda que eu acabei de finalizar, ela está aqui, ó, na base, tá? E é bem interessante. E dessa comanda, ela foi feito o quê? Serviço, corte. Então, tudo isso foi gerado o quê? Comissão. Então, a gente pode puxar aqui. Parece que o profissional que o profissional que estava cadastrado, ele parece não estava pronto. Aqui tem o fluxo de comissão dos clientes. Então, isso vem estruturando e deixando adequado a base dos clientes na sua estrutura. Então, isso ajuda no andamento do dia a dia do sistema. Aqui também, dentro disso, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? A gente tem aqui a parte da base de financeiro. Essa parte do financeiro tem as despesas que eu posso visualizar, as receitas, fazer conciliação bancária através do arquivo OFX e fluxo de caixa. Então, toda essa estrutura que a empresa precisa para manter ela funcionando e organizada,
eu consigo ver em um clique se ela está me dando lucro ou prejuízo. Então, é muito interessante que toda a estrutura da empresa possa ser realizada dessa forma. E a gente tem a emissão de notas fiscais, o estoque da empresa, ela tem o cadastro de produtos, fornecedores, compras, quer dizer, você comprou produtos, a gente tem como cadastrar, inventário, que é levantar o estoque, saber organizar o estoque, a gente tem como fazer, e essa solicitação de saída são para empresas que têm estoquista. Aí os profissionais solicitam um produto e automaticamente vai para a tela dele, ele separa e entrega. Então, assim, o sistema é extremamente robusto e completo. Então, começa a te dar toda a estrutura do que realmente importa. Eu vou colocar aquela comanda que a gente realizou, tem esse cliente aqui, tá? A gente fez a comanda e o agendamento no dia de hoje desse cliente em si. Então, essa comanda, o agendamento, ela está toda aqui, ó. A gente fez um corte, a gente realizou, colocou como se tivesse vendido um produto, a gente fez uma pré-venda de 4 escovas, mas utilizou uma. Então, tudo que foi acontecer naquela venda, ela está relatada aqui no cliente. Uma coisa interessante, eu botei como se fosse uma venda na dívida, no fiado. Ele aparece aqui. Uma outra coisa interessante, o pacote que a gente fez, ele aparece aqui com a disponibilidade e a execução de um. Então, isso tu controla o cliente começo, meio e fim. Aí a gente tem uma coisa bem legal, que é os anexos, que você pode botar as fotos do cliente com o tempo. Aqui também, para quem tem a questão de anamnese, prontuário, tudo pode ser realizado e você deixa individual em cada cliente. Então, é a forma de trabalhar a estrutura da empresa com todos os dados que o cliente dá. E todos esses dados vão ter N relatórios. A gente tem a parte de marketing, que hoje está sendo transferida para a parte onde a gente adquire. Tem a promoção, tem agendamento online, que está sendo transferida para o AI, tá? Campanhas de e-mail, campanhas de SMS e fidelidade. Fez 10 escovas e ganha uma. Tem como a gente programar no sistema e ficar uma coisa rápida, super prática. Uma outra questão também a gente tem aqui, tá? O download, que é onde faz a apresentação de como está teu negócio, como funciona o teu negócio, quais os resultados de forma rápida, precisa. São basicamente 3, e você pode criar mais estruturas, tá? Faturamento, tudo que ele consegue te dar, que faturou mais em serviço, mais em produto. E uma outra coisa que é maravilhosa do sistema, ele tem 231 relatórios. Então, ele tem relatórios N aqui, onde você pode ainda mexer nesses relatórios, te dar faturamento anual, semestral, diário, por hora. Então, ele tem N situações que pode te dar relatórios e trazer aí informações. Uma outra coisa que é bem interessante, vou passar bem rápido, são as configurações. Toda vez que a gente vai botar um sistema para funcionar, ele precisa melhorar a base de configuração desse sistema. Então, o que acontece? Informações da empresa, estabelecimento, agendamento, notificações, serviços e pacotes, comissão dos profissionais, o cadastro profissional, organização de estoque financeiro, grupos de acesso, porque um recepcionista não precisa ver todo o processo. O profissional, ele basta ver a agenda dele, as comissões dele, ele não precisa ter acesso ao restante das informações. Então, é onde vem o grupo de acesso.
Customização é onde você consegue botar um caixa-cegas, melhorar a parte do agendamento, desenvolver espaço. Então, o sistema ele vem de forma robusta para ser caracterizado da forma que a empresa trabalha. Então, todo sistema ele tem que ser padronizado conforme a necessidade da empresa, do empreendedor. E é interessante ter isso em mãos. Então, a AVEC, ele tem essa estrutura organizada, que eu digo, como eu sempre disse, se todo mundo acompanhar literalmente um sistema de gestão como esse, você tem uma empresa bem gerida, porque você vai conseguir identificar falhas, faturamento indevido, pagamentos indevidos, vai conseguir entender quem é teu público, quanto ele compra, qual o ticket médio, uma coisa bem legal. Nesse sistema, deixa eu ver como é que está aqui, tu consegue visualizar faturamento de uma única vez de anos. Eu uso muito isso como base para mostrar aos clientes tudo que a gente tem, ó, faturamento, a quantidade de comandas, o ticket médio desse faturamento. Então, você consegue ver mês a mês. Pronto, aqui eu botei 2022 para cá, aparece o faturamento em janeiro de 2022, faturamento em janeiro de 2023. Você consegue comparar em um único relatório, ano a ano, mês a mês. Isso é muito interessante, facilita muito no dia a dia da empresa. Então, é uma questão, esse sistema ele é de teste, então, por isso que são números que não são reais, mas ele é um sistema que te traz o resultado que você precisa, entender teu negócio, né? Então, ele é isso que a gente faz o desenvolvimento do negócio. Vou interromper e voltar lá para o nosso... Mas é isso, o sistema é essa base, tá? Que faz com que você perceba que é uma gestão e é fácil de implantar. O desafio aí é o treinamento da equipe, o desenvolvimento, trazer o que você faz na vida real para dentro do sistema é um desafio. Então, a gente lá na frente vai dar o passo a passo de como realizar essa assessoria e desenvolver esse trabalho de forma árdua e buscar o desenvolvimento dos clientes, porque isso aqui é a parte técnica da empresa, mas a parte que a gente realmente faz uma assessoria é com a parte de desenvolvimento de novas culturas, comportamentos, relacionamento com o cliente. Para concluir e entender que a administração da gestão de salões de beleza, da área de beleza, clínicas de estética, e esse sistema já foi usado até para dentista, né? E porque ele tem a base operacional dessa área, e é interessante que é um produto que desenvolve e cresce, e a gente busca fazer esse monitoramento. Então, como transformar isso em serviço de assessoria? Buscando diagnosticar a empresa, apresentar um plano de melhorias, implantar o sistema é fundamental. Eu digo que a assessoria administrativa sem ferramentas de gestão não funciona. Treinamento da equipe, então a gente consegue realizar o treinamento dessa equipe, acompanhamento com relatórios de resultados, isso também ajuda demais no desenvolvimento da empresa. E fica aí, para a próxima aula a gente vai ter o controle de empresas no ramo de serviço, manutenção, locação de equipamentos e um outro nicho. Então, eu agradeço a todos pela presença, mais uma vez da aula, estou muito feliz. E fica aí um pouco da minha didática em relação ao ramo da beleza, contribuir sempre para esse ramo. E estou aqui finalizando mais uma aula. Agradeço a todos pela presença.